Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que você está ouvindo ou nos assistindo por todos os canais aí que a Regra Gestor Podcast já está inserida, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, em casa, no trabalho. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Wilson Teixeira, sou da RH Gestor e a gente está começando mais um episódio da RH Gestor Podcast. E hoje, pessoal, estamos com um convidado super especial, uma pessoa que eu já queria ter trazido aqui há bastante tempo para trocar essa ideia comigo, César Couto, da Light Switch, cliente da RH Gestor também. E, cara, não vou demorar muito, César, para a gente poder começar o nosso episódio, não. Eu queria aí que, primeiro, te agradecer, né, muito mesmo por ter topado trocar essa ideia comigo, trocar essa ideia com a nossa audiência aqui. Eu sempre gosto de reforçar, pessoal, que o RH Gestor Podcast ele é um podcast de gestão para profissionais de recursos humanos, né? Não necessariamente a gente fala aqui somente de subsistemas de RH, processo de RH, não. A ideia é trazer para os RHs um conhecimento extra, bônus, além de gestão de pessoas. E o César, eu escolhi para vir trocar uma ideia com a gente para falar de cultura. E ele aqui, antes de começar, falou, putz, mas você vai chamar logo um engenheiro para poder falar aqui com gestão de pessoas e tudo, e é exatamente por isso que eu estou te chamando, certo? Então, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Antes da gente começar certinho aqui com nosso bate-papo, queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem que é o César Couto? Eu que agradeço, Will, obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho, não só da minha carreira, mas também da empresa. A gente se conhece há bastante tempo, né? Então, é um prazer estar aqui falando um pouquinho, ajudando o RH Gestor a cada vez mais a crescer e ser essa potência no RH que está se tornando. Legal. Então, eu sou engenheiro de alimentos, então aqui temos vários alimentos. Trabalho numa indústria de alimentos zero açúcar, que é a Low Sugar. Lá estou na diretoria, trabalho já há 22 anos. E eu comecei como engenheiro de alimentos, passei por algumas áreas na parte de gestão, ou melhor, inicialmente na área técnica. Depois depois que eu fiz um MBA em gestão de empresa, eu comecei a entrar um pouco mais na área de gestão. E depois de participar de diversas associações, conselhos jovens, de âmbito regional, então local, estadual e nacional, daí eu me tornei diretor lá da empresa e já estou há pelo menos uns 10 anos como diretor lá da empresa. Bacana. Você também foi empresário do ano, né? Jovem empresário. Participante também, diversos. Acho que não tem um conselho que a cidade tem que não tem o César lá. A gente estava conversando aqui sobre o desafio de agenda e tudo mais, né? Cara, hoje você é diretor de uma das indústrias dentro da área, né, de zero açúcar, redução, né, de açúcar e tudo mais, de alimentos, assim, mais expressiva hoje do Brasil, né? Os alimentos da Light Switch, como Low Sugar, Amagro. Como é que sobra... Eu sempre quis te perguntar isso, cara. Como é que sobra tempo para você poder... Porque, além de tudo, ainda você hoje está como presidente do Rotary aí no Maringá Norte, né? Exatamente. Você está nos conselhos aí da Associação Comercial. Acabamos de falar que você também está lá no G4, está participando. Como é que você sobra tempo para se dedicar ainda a essa parte do associativismo? Na verdade, quem sofre mais é a minha esposa, né? Eu tenho 2 filhas também, então essas 2 filhas que reclamam de vez em quando, papai não tá em casa, mas de uma maneira geral, o sangue, depois que o associativismo pica você acaba participando de muita coisa. Então eu comecei pelo Rotary, entrei lá em 2005 e depois eu me tornei presidente do Copegem, do Conselho Jovem aqui de Maringá em 2008, do Conselho Estadual da FACIAP Jovem em 2012. E dali para frente eu estou participando de muitos conselhos, mas já não estou presidência. Eu tinha sido presidente do Rotary em 2013, quando você inclusive participou do nosso clube. Exato.
E aí agora eu voltei a ser presidente, porque a pandemia fez um estrago em muitas entidades, e no Rotary foi uma delas, o nosso clube que tinham bastante gente, depois da pandemia caiu bastante, e o pessoal pediu para, de alguma maneira... Tempo, né? O pessoal saiu e aí precisava movimentar, e o pessoal falou assim, César, assume lá de novo. Eu falei, dá oportunidade para os outros. Não, mas primeiro dá um up lá. E tá legal, nós já colocamos só nesse ano 4 pessoas. Eu te digo assim, fora de horário de trabalho, eu sempre, a minha esposa, teve uma época que eu estava no Conselho Nacional do Jovem Empresário, e no estadual também, ele acabava que demandava por viagens. O difícil é você conseguir mostrar que trabalho não remunerado também é trabalho. Porque tinha um amigo nosso do Rotary que sempre falava assim, as pessoas acham que quando a pessoa faz um trabalho voluntário, ela vai quando ela quer. E na verdade, a palavra voluntário, você se voluntariou, você que quis dar o nome. E a partir do momento que você deu o nome, você tem um compromisso. E tendo esse compromisso, você está trabalhando como qualquer outro trabalho. A diferença é que ali no caso não é remunerado. Então eu diria assim, foco. Não dá para dizer que é muito foco porque tem muitas entidades. Mas de alguma maneira, um compromisso, uma responsabilidade. A partir do momento que você assume, você trabalhar, você ir, você fazer, sempre olhando de que maneira pode ajudar. Então, ser associativista é isso, é nunca olhar só para você. Você tem que olhar sempre um conjunto para um grupo de pessoas, de empresas, que daí qual que é o benefício que todos vão ser? Eu não falei aqui, mas ainda tem o sindicato patronal. Eu participo, que é lá de Curitiba e tal, sou vice-presidente, já existe uma perspectiva de talvez assumir uma presidência lá em Curitiba. Então, assim, aí é que gera um pouco mais de dificuldade. Hoje, com o trabalho online, eu acho que facilitou bastante. É um pouco mais fácil, né? Para você poder estar mais lugares ao mesmo tempo. Só que a FIEP é lá em São Paulo, em Curitiba, então acaba que as reuniões onde você vai ter relevância são lá. E aí o fato de você estar aqui, às vezes vai atrapalhar, ou vai ter que estar mais presente lá por mais tempo. As companhias aéreas agradecem. Legal. E os hotéis também. Cara, assim, não sei quem de vocês aí conhece o César, acho que bastante gente já conhece um pouco do teu trabalho, né? Principalmente quando a gente fala nessa região que a RH Gestor está baseada, né? Que é a nossa sede aqui em Maringá. E é muito difícil falar da Light Suite, muito difícil falar hoje desse trabalho. Então, a gente foi logo a primeira coisa que a gente já começou a falar, que foi o do associativismo. E não misturar a vida do César e a vida do entorno dele, das empresas e de como que você olha para o negócio. E é isso aqui que eu vou tentar extrair um pouquinho aqui de você hoje, tá? Primeiro, eu queria que a gente contextualizasse um pouco da história da Light, que eu acho uma história muito bonita. Eu tive o prazer de conhecer ela um pouco mais perto, conhecer o Amaury, entender como que a pesquisa, a ciência, ela fez muito parte desde o começo. E eu acho que é muito importante para explicar um pouquinho da cultura da Light Suite hoje, né? Que permanece viva até. E se você pudesse contar um pouquinho, como foi a história, assim, desde o Day One, assim, da Light. Eu vou contar até antes um pouco, então. E aí eu vou contar resumidamente, claro. Se você quiser um pouco mais detalhado, acho que vale a pena, inclusive, um dia, uma sugestão de pauta, chamar o Amaury para falar da questão universidade-empresa, porque legal. Foi daí que surgiu. Nos anos 80, então, vou falar bem resumido, tá? Nos anos 80, ele era professor da UEM. Ele sempre foi de mercado, ele gostava do mercado, ele teve acesso a uma possibilidade de participar de um projeto, na época o projeto Stevia. Ele participou do desenvolvimento, ele foi o engenheiro responsável pelo processo da extração do steviosídeo da planta da Stevia, e dali foi gerada uma patente na UEM, a UEM fez a transmissão de conhecimento, vendeu a patente para um grupo de empresários que transformou na época numa empresa chamada Engai Stevia,
e começou a produzir. Ele, como engenheiro responsável pelo projeto, ele foi fazer a transmissão de conhecimento e ficou um período lá, visitando a empresa, levando ao mercado, ajudando aquela empresa a passar o conhecimento do esteviosídeo para poder fazer essa venda. Terminado o tempo, ele tinha algumas ideias divergentes do pessoal, ele acreditava que a mistura de adoçantes conseguiria trazer um sabor melhor, ou seja, a estévia tinha um sabor característico. O aspartame, a sacarina, o ciclamato, todos são nomes de adoçantes. Uhum. Então, eles individualmente eles têm um sabor específico. Tem uma característica residual, de dulçor e tal. Na hora que você junta, todos são doces. Então, a concentração desse doce maximizaria o sabor doce e minimizaria o sabor residual. Então, esse foi o princípio que a empresa nasceu. Ela nasceu literalmente nos fundos da minha casa. Eu era pequeno, a gente ia lá, meu pai às vezes ia dar aula, ele falava assim, tá misturando lá 30 minutos, vocês param e tira tudo que tá dentro, enche com aquele outro saco e depois continua misturando. Então era eu e meu irmão na época. Minha irmã também, mas a minha irmã era bem menor, então ela não participava muito dessa brincadeira. E dali, chegava final de semana, ele viajava para vender o produto, porque produzia no fundo da minha casa. Saía para vender, depois já saiu para um barracão fora ali de casa, né, numa rua próxima, depois foi para um barracão ali na Zona 5, depois num outro, e agora nós estamos em Marialva. Então, 34 anos atrás, agora em abril faz 34 anos. 34 anos. Então, começamos com casas especializadas, vendendo para casas de produto natural, numa época em que o mercado de adoçantes não existia, literalmente ele não existia no Brasil, ele existia em torno do Brasil. A Argentina tinha, Uruguai tinha, Paraguai. Mesmo aquele aspartame mais comum, assim. Teve uma época que adoçante no Brasil, ele era restrito, ela tinha tarja vermelha, para você ter uma ideia. Então ele era restrito à farmácia. E foi ali quando a empresa abriu, bem no momento em que teve essa abertura de mercado. Tanto que o mercado da Argentina era maior do que o do Brasil nessa época. Então ele pegou bem o comecinho. Só que ainda assim, ele era maior, mas era muito restrito. Os produtos eram horríveis, muito ruins. Só que o diabético precisava consumir, tinha essa necessidade. Ainda não existia esse culto ao corpo como tem hoje, de alimentação saudável e tal. Então, dali que começou a empresa a atender um público bem específico e dali para frente, depois de um tempo, entramos em supermercados, mais ou menos ali nos anos 2005, 2006, 2007. Começamos a entrar nas redes de supermercados e aí, uma vez dentro do supermercado, aí você espalha para o Brasil inteiro, né? Daí a gente consegue atingir no decorrer do tempo todas as redes. A gente hoje não está 100% das redes, mas das 500 maiores redes de supermercado do Brasil, em mais de 450 nós já estamos. É muito difícil hoje você andar aí pelo Brasil, um supermercado, um ponto de venda que seja que você não vê lá pelo menos um produto Light Sweet lá. Uma estratégia que a gente sempre teve lá no começo da empresa principalmente é ter o maior número de produtos possível, que a gente chama SKUs, porque para viabilizar o frete. No começo, só o adoçante não viabilizava. Então, a gente ia aumentando o número de produtos e existia o potencial, porque existia diabético, o diabético ia querer comer produtos doces. Então, tudo que a gente pudesse produzir doce, poderia ser da cesta de produtos para a gente poder pagar o frete para chegar até o supermercado, porque era um dos pontos iniciais ali, uns pontos sensíveis. Que travava, né? E, cara, tinha uma coisa que eu ouvia direto do Amaury e eu achava uma sacada genial, cara. Assim, o Amaury, ele tem várias sacadas. Realmente, ele é um ótimo nome pra gente poder trocar uma ideia aqui. Eu acho que nossa audiência iria gostar demais, porque, assim, primeiro que ele sabe muito contar história, né? Então, gosta bastante. Ele, com certeza, a gente pode reservar aí um espaço bom pra gente poder bater esse papo. Mas ele falava assim, cara, olha... eu acredito que tem alguns locais, estabelecimentos que é como se ele tivesse falado assim, né? É como se fosse a buzina do carro, né? Uhum. Ela chega primeiro, mesmo que ali... Os produtos buzina. Os produtos buzina, né?
Eu falei, cara, que diabo é isso de produtos buzina? Ô, Maurício, que é esse diabo produto buzina, Wilson? É o seguinte, cara. Imagina só a gente pegar o produto e colocar ele lá no Hotel das Cataratas do Iguaçu. Ele vai chegar lá, ele vai estar lá, quem vai estar lá são pessoas do mundo inteiro, né? E vai provar lá o meu adoçante ou o meu açúcar e vai falar assim, putz, que adoçante gostoso, que açúcar gostoso, mas isso aqui não tem na minha cidade, isso aqui não tem. Então vai começar naturalmente a gerar demanda, né? E, cara, e aí ele começou a falar que das estratégias e focos mesmo da Light foi justamente começar, já que a gente está falando na questão de entrada de ponto de venda, né? Entrar justamente nesses locais e que às vezes não tinha o produto lá ou não estava ainda com uma base de distribuição bem sólida para poder entregar, mas que era justamente essa estratégia, né? Ele conta assim, tem o Buzina, que é esse produto que ele chama a atenção, então ele chama a atenção para atrair o consumidor. Aí tem a Locomotiva, que é quem puxa todos os vagões. Os vagões seriam os produtos complementares. A Locomotiva é quem leva, é quem traz a margem para a empresa e quem consegue carregar todo o peso, não só da empresa, como dos outros produtos. Quem vai pagar a conta, vamos falar assim. E o Buzina, ele não necessariamente ele precisa ter margem. Ele vai ter uma margem, de acordo com a possibilidade dele, mas a ideia do produto Buzina seria, literalmente, atrair, ser um abridor de pedido, ou então estar num ponto de venda para poder as pessoas verem, a gente marcar buzz, território, né? Gerar buzz como um todo, nesse sentido mesmo. Legal. E, cara, então vamos lá. Bom, a gente começa, e eu queria bater esse papo justamente com você por conta disso, né? Eu conheci a cultura da Light e eu vivenciei essa chama, né, da ciência, da pesquisa, da academia. Ela está muito presente até hoje, né, no desenvolvimento de produtos da Light. Eu acho que a área de desenvolvimento de produtos da Light é uma área muito atuante. Sim. E eu sempre acreditei que fosse mesmo, por atuar no varejo, naquela coisa de concorrência, de estar sempre inovando, né, e tudo mais. Só que quando eu entrei, eu vi que era aí por isso também, né, era muito importante você estar em constante inovação com novos produtos, né, lançamentos e tudo mais. Porém, a grande máquina, o que motivava muito era justamente o fato de vocês estarem tentando tangibilizar em produtos o propósito de vocês. Que era, aí você me refresca a memória aqui, eu não sei exatamente como é que fala o propósito em si, mas que basicamente era proporcionar uma vida mais saudável para as pessoas com sabor, né? Uhum. Coisa que você já falou assim, antigamente isso não existia em produto para esse tipo de segmento, né? Ó, cara, é isso aí mesmo que você tem que comprar. O que tinha era muito pouco, né? E Exato. Era ruim. E aí, cara, como que foi a construção disso, né? Como que vocês começaram a construir essa cultura e quando vocês chegaram a essa conclusão? Eu falei assim, olha, cara, eu acho que o caminho é por aqui. É proporcionar aí produtos de qualidade para esse tipo de público. Quando você chegou... Porque, cara, o Amaury é super atleta. Até hoje. Seu pai tá com quantos anos? 73. E ele, cara, nem vou contar as coisas que ele faz aqui que dá pau na gente aqui. Não tinha, pra mim assim, era história, né? Ia ter uma história de alguém que era diabético na família, que sofria com isso. Então, né, que era a história natural. Não é isso. Não. Então, vocês de fato olharam por meio da ciência e começaram a tangibilizar isso num propósito de vida, né? E hoje o pessoal, você, né, maratonista e tudo mais, não casava muito com essa questão da doença em si, né? Então vocês focaram muito na saúde. Sim. Como que foi essa construção dessa cultura? A empresa ela sempre cresceu em cima da questão do nós termos produtos, que eu expliquei um pouquinho lá tecnicamente do produto, mas a gente ter esse produto como opção e não como remédio, obrigação. Eu até brinco com alguns amigos meus, às vezes eles não consomem adoçante, eu falo assim,
Não tem problema não consumir, é uma questão de tempo. Se você começar agora, você já vai acostumar, já vai ver, já vai se adaptar, e lá na frente não vai ter problema, porque você não vai ter problema em si. Agora, se quiser ficar consumindo açúcar agora, horrores, não faz exercício, não faz nada, vai chegar lá na frente, vai ser por obrigação. A nossa ideia sempre foi que o produto fosse consumido por opção. Por isso que nós sempre fizemos produtos o mais gostoso possível. Por isso que lá atrás a gente não dava a devida, vamos dizer, lá atrás também não tinha essa ainda naturalidade, tem que ser o mais natural possível. Então a gente sempre procurou fazer o melhor produto. Se a gente misturasse 3 adoçantes, ele ia dar um sabor mais arredondado e o consumidor ia ter uma aceitabilidade melhor. Então, falando em termos de saudabilidade, esse sempre foi o foco da empresa. Nosso propósito é ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, por meio, assim, reduzindo principalmente o açúcar, no caso, mas também reduzindo gordura, também reduzindo sódio. Isso é o nosso trabalho. Nós somos uma empresa extremamente técnica, até no quesito marketing a gente precisa melhorar bastante, porque o Amaury é engenheiro químico, a Nancy é engenheira civil, eu sou engenheiro de alimentos. E eu tenho ainda mais um irmão que é engenheiro elétrico. Só minha irmã que virou a ovelha negra da família, que ela é administradora e economista. Aí, ó. O que também vai bastante ainda para mais da razão da coisa, né? Então, ali nós somos muito certo. Racionalidade e engenharia. Então, por isso que a questão de desenvolvimento de produtos, ela sempre foi um elo muito forte da nossa empresa. Até hoje, enquanto a gente vê em alguns lugares assim, os fornecedores aparecem e falam assim, nossa, o desenvolvimento de produtos, vocês têm uma equipe inteira aqui trabalhando, e a gente tem mesmo. Eles estão produzindo coisas que a gente às vezes, nem tem a perspectiva de lançar. Mas por quê? Porque às vezes, num desenvolvimento desse aqui, ele aprende a trabalhar com uma matéria-prima que depois vai precisar num outro item lá. Então a gente investe bastante em desenvolvimento de produtos, em visita de fornecedor, em novas matérias-primas, e esse sempre foi o trabalho. Por isso, as tantas novidades. O mercado pede? O mercado pede. Existe essa via. Só que de qualquer maneira, para você fazer produto saboroso, também precisa tecnicamente, conhecer bastante. No começo da empresa, então uma outra questão ali até cultural, e o Amaury fala isso até hoje, você tem uma necessidade de vender. Ainda não se falava de startup naquela época, mas o que a Amaury falava era puro growth. Era vender, 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 porque se não vender, o produto não é nem escalar. Você não para em pé, sim, não tem receita. Sim. Então eu brinco também que ele, uma vez, então ele falava muito isso, e em engenharia você não tem isso, né? Você vai aprender depois, eu aprendi no MBA em gestão de empresa, mas também no dia a dia. Uma amiga minha, ela comentou comigo, estava lá um dia e tal, e ela comentou, adquiri uma academia, e ela era educadora física. Daí eu falei assim, você é educadora física, é personal, mas nesse momento você só é vendas. Porque se você não vender, e você tem que fazer a conta, quantas mensalidades você tem que vender para parar em pé. Dito e feito, ela não focou em vendas. Ela não conhecia, literalmente. E passou um tempinho, ela revendeu a academia porque ela falou, não é para mim. Ela viu que o negócio, ela teria que mudar completamente o foco dela. E a empresa é assim. Então hoje a gente olha, bem ou mal, a gente tem esse viés de vendas, 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 que é da cultura trazida pelo Amaury. Eu sempre falo que a empresa tem que ter a cara do dono. Ela tem que ter. Ou melhor, não ela tem que ter, ela tem. Uhum. Mesmo que ele não queira, mesmo as partes ruins, é sempre a cara do dono. A parte boa e a parte ruim. Então vem o propósito, vem a missão que a gente quer seguir, mas também vem todos até as partes boas e as partes ruins. E com esse crescimento de você, então, como você estava, né, você já está na empresa há bastante tempo,
acho que você acompanhou também o crescimento, não só em número de colaboradores, vendas, mas também a expansão da Light Brasil afora e América Latina também. Em qual momento que vocês pararam, olharam e falaram, cara, tá na hora da gente olhar para esse negócio de cultura um pouquinho mais forte, assim, tipo, esse momento chegou, foi racionalizado para vocês? Como cultura, a gente começou a olhar um pouco mais a partir do momento que a gente olhou para o GPTW. Como eu participo lá da associação comercial, então o GPTW começou a passar por lá, daí a gente falou, vamos participar das premiações, aparece aquelas premiações e tal, vamos participar. E nisso fala de GPTW. GPTW tem tudo a ver com a cultura, como as práticas que você faz na empresa. Até então, eu não olhava o que... Aí falando particularmente de mim, tá? Como gestor da empresa. Porque eu sempre parti do princípio que as pessoas gostavam de trabalhar, porque quem não gosta, pede desligamento, sai da empresa e tá tudo certo. É engenheiro, então você vai... Mais cartesiano, assim. 1 mais 1 é 2, não tem outra possibilidade. E a hora que a gente vê que, não, mas existem algumas coisas que ajudam, traz mais eficiência, a pessoa fica mais feliz. Então a gente começou a fazer, e o próprio GPTW é uma pesquisa de clima. É uma pesquisa mais elaborada, mas ela é uma pesquisa de clima. Sim. Então, na época até, nós tivemos algumas pessoas que entraram na empresa e começaram a trabalhar mais esse assunto, e a gente abordou um pouco mais. Agora, então, isso falando de práticas de gestão que vai gerar uma nova cultura olhando para pessoas diretamente. Uma coisa que mudou bastante é que antes a gente tinha, lá no começo da empresa, um amadorismo, é não ter cargos e salários. A partir do momento em que se teve cargos e salários, a gente começou a organizar a casa. Porque literalmente, tá? Literalmente. Ali era... A pessoa chegava, sentava na frente do RH e falava assim, então, tô achando que eu preciso ganhar mais. Aí o RH, às vezes tinha caneta, às vezes não tinha caneta. Aí ela falava assim, eu vou te dar um seguro-saúde, tudo bem? E eu só ia descobrir isso lá na frente. Ou todo setembro, que era o nosso reajuste do sindicato lá, para reajuste dos salários, chegava as sugestões, e tinha mais 50% da empresa com sugestão do RH de aumento de salário. Eu falei, não tem como, a gente não está crescendo tão violentamente assim para eu poder dar 50% de aumento para todo mundo. 50% de aumento não, 50% de aumento para 50% da folha de pagamento das pessoas terem aumento. Ter esse impacto na folha por conta dessa situação. O resultado não estava vindo... na mesma escala, né? Na mesma proporção. Então, quando a gente colocou cargos e salários, a gente organizou bastante o RH e aí vem essa segunda parte, que é cargos e salários nada mais é do que são processos. E a partir disso, nós também estendemos para o restante da empresa. Então, hoje a gente conseguiu estabelecer vários processos dentro da empresa e esses processos ajudam a gente a ter não só mais organizada, como reduz, na hora que você vai substituir uma pessoa, ela já tem quais são os processos que ela vai ter que tocar e tal. Então, minimiza bastante as dores de cabeça. Minhas e dos gerentes que trabalham comigo. É muito interessante isso, né? Porque... por exemplo, a tua indústria é bem diferente da minha indústria, né? A tua indústria é uma indústria de fato, você trabalha com um nível de pessoas, tanto do operacional quanto do estratégico e do tático, muito diversificado, né? Sim. Então você tem desde o cara que opera uma empilhadeira até o teu gerente de vendas. Esse é um assunto que nós estamos discutindo nesse momento, porque... Até hoje, nós tratamos todos de maneira igual. Então, o benefício que existe para o pessoal do escritório é o mesmo que tem o pessoal da produção. No passado, coisa de mais de 10 anos atrás, nós tínhamos problemas homéricos dessa questão. Mas o pessoal trabalha no ar-condicionado. Mas eles param para fazer café. Mas como que
vai fazer isso? Você tá na produção, não é possível. Não tem nem como. Aí, no meio do caminho, a gente conseguiu adequar algumas questões. Hoje tá tudo tranquilo, inclusive somos certificados de IPTW, ainda não conseguimos entrar nos prêmios, mas estamos trabalhando para isso. Só que assim, nós já estamos discutindo benefícios diferentes para grupos diferentes, porque começa a individualizar, né? A hora que você tá, o pessoal do escritório não olha, às vezes, não olham os mesmos benefícios interessantes que o pessoal da produção. O próprio RH sempre discutiu esse assunto. Ele sempre falava assim, nós temos que dar cesta básica. Hoje nós não damos cesta, nós temos vale alimentação, mas teve por exemplo, de Natal, nós demos cesta. Inclusive, nós temos lá um Fale Conosco. Uma ouvidoria lá de você. Não, é o interno. Um interno que o pessoal mandou bastante sugestão nesse fim de ano, porque nós demos cesta básica de Natal. Uma cesta de Natal. Sim. Que é justamente para as pessoas irem lá e usarem os produtos que estão dentro dela numa ceia de Natal. E o que acontece? Veio lá algumas, não reclamações, mas sugestões de transformar a cesta em dinheiro. Que num passado a gente fez isso. Só que o RH veio e falou, com o dinheiro que a gente repassa, não dá para comprar o tanto de produtos que tem na cesta. Sim. Então, vai sempre ter esses dois grupos querendo, um quer produto, porque ali tem mais produto do que eu conseguiria comprar, e o outro que quer usar o cara é solteiro, a menina é solteira, quer comprar cerveja. Ela vai pra praia. Muito engraçado assim que eu observo, principalmente nos RHs das indústrias, é que o nível de preocupação, principalmente quando a gente está falando de uma hierarquia mais de operação, tá? O nível de preocupação que a empresa tem com o colaborador, ele transcende o colaborador. Ele passa a olhar mais para a família. Sim. Então, tipo assim, putz, eu não vou dar dinheiro na mão desse cara, porque senão esse cara vai consumir com outra coisa. Eu quero levar um produto que é para a família, para os filhos dele, para a mulher dele, né? Não, exatamente. Então, você extrapola essa questão somente do colaborador ali. E aí, assim, em que ponto dessa jornada você acredita, né, que é justamente o olhar da família Couto, vamos chamar assim, para essa cultura? Você acabou de falar que a empresa ela é a figura do dono. Sim. E de fato é. O que você acha que vocês trouxeram para a cultura da empresa do jeito de vocês? Racionais, engenheiro, foco em vendas, né? Mas o que você acha que você consegue ver muito a gestão familiar ali impactando na cultura? Olha, tem bastante coisa. Vou citar algumas. Parte esportes. Então, como você citou, o Amaury sempre fez bastante exercício. Até hoje. Hoje em dia, antes ele nadava bastante. Hoje em dia ele está mais caminhando. Só que você fala caminhando, você fala, não, tá fácil. Não, ele caminha uns 10 km por dia. É algo incrível, assim. No caso, eu tô correndo, então eu corro maratona. E, de uma maneira geral, a gente sempre conseguiu levar a cultura do esporte para dentro da empresa. Teve uma época que tinha os jogos do SESI. E o SESI promovia entre as indústrias. Era muito legal. A gente se inscrevia em quase todas as provas. Chegamos e competindo assim, na época a gente tinha, 100, 150 colaboradores. Hoje nós estamos com 220 mais ou menos, 200, 220, vai variando. E na época a gente chegou a ser campeão, competindo contra uma Copel, por exemplo, que colocava pesado. Mas por quê? Aí porque tava todo mundo participando de todos os grupos, não era porque a gente era bom, mas porque a gente entrava em tudo. E tinha essa cultura do esporte. Hoje tem um pouco menos, ainda assim a gente incentiva, inclusive ontem foi o dia do esportista, as pessoas vão saber até que dia que nós estamos gravando, ontem foi o dia do esportista. Nós tínhamos lá na empresa uma tabela de basquete e quem fizesse mais cestas ia ganhar um prêmio. Ah, que legal. Então foi bem legal isso. Outra coisa, teve um momento, uma fase da empresa em que existia o mercado negro do açúcar. Então você imagina, uma fábrica de adoçantes
Fábrica zero açúcar, não tinha, no máximo um açúcar magro, que era um reduzido, um açúcar potencializado, vamos falar assim, 85% menos calorias. E existia o mercado do açúcar. Ah, porque eu não consumo açúcar, porque não sei o quê, então eu não consumo adoçante, eu tenho que ter açúcar. E o povo brigava. Chegou um dia que foi meio que por decreto. Aí, nesse caso, era a cultura da família, mas Sim. teve que colocar o decreto. Falou assim, ó, não pode. Aqui dentro, nós vamos oferecer tudo sem açúcar. Sim. Nos cafezinhos, só vai ter adoçante. Vai ter açúcar magro. É a mesma coisa que você falar que o cara pode tomar Pepsi lá dentro da Coca, né? Ah, mas eu não gosto de Coca. Não. Sinto muito. Então, no cafezinho só tinha adoçante. Aí, o que acontecia? Não, mas no aniversariante do mês o RH dava uma caixa de bombom. Falou, se vira. É caixa de bombom? Vai ser caixa de bombom zero açúcar. Aí começaram a fazer uma rosca zero açúcar lá na... Uhum. Ah, mas e no refeitório? Zero açúcar. Tudo zero açúcar. Tem que ser zero açúcar. Por quê? Porque nós vamos estar replicando para todo mundo a cultura e o que se quer. As pessoas têm que vivenciar o que elas vão depois propagar. Ela vai sair dali de dentro e vai propagar, seja para o seu familiar, seja para os seus amigos, onde ela trabalha. Então, isso aí deu polêmica, tá? Na época foi bastante polêmico. E, cara, olha só como é que é diferente, né? Esse impacto de uma gestão familiar dentro da cultura. Porque, basicamente, né, o que você está dizendo? Vocês têm os seus valores e, vamos colocar assim, né? O jeito de vocês entenderem o mundo e olharem para as coisas. E a partir daquilo, vocês trazem para dentro do time, né? A RH Gestor, por exemplo, é diferente, né? Eu e o César, o meu sócio, né, somos pessoas que se conheceram no mercado de trabalho, fundaram a empresa e tudo mais, e trazemos com a gente aquilo que a gente observou de legal e de não tão legal assim de outras empresas que a gente trabalhou. Então, quando a gente foi montar a nossa, e a gente tentou ser bastante intencional na questão da cultura, que é essa aí até outra coisa que eu queria entender com vocês hoje, tanto de intencionalidade que isso tinha, né? No caso meu, mas o César, a gente de fato, cara, a gente vai ser intencional na criação da nossa cultura. Vamos sentar aqui, o que a gente quer. Então, a criação foi basicamente assim, cara, eu acho que um dos nossos valores principais que a gente devia trazer para o nosso código é o respeito aos colaboradores, é o respeito entre as partes. Não só entre os colaboradores, mas entre fornecedores e a gente. Por quê? Porque nós trabalhamos em empresa que, às vezes, a gente era desrespeitado por um cliente, às vezes a gente desrespeitava um fornecedor. Então, cara, isso eu achava horrível. Ele também, cara, é legal. Isso aí, a gente não quer isso para RH Gestor. Então, pessoal, é o seguinte, não vamos aceitar e não vamos desrespeitar ninguém. Estou só fazendo um exemplo aqui. Sim. Então, foi baseado vocês não tiveram essa questão. Não. Né? Vocês tiveram, tipo assim, cara, beleza, eu não gosto dessa característica que o Amaury tem. Então, cara, talvez não seja para você legal você trabalhar aqui. E, inclusive, esse talvez não seja legal você trabalhar aqui, que por algumas vezes eu cheguei a olhar como uma derrota, hoje em dia eu já trato de uma maneira muito tranquila, porque se a pessoa não se adapta, não tem problema. Não significa que você é um mau profissional. Significa que, para nós, não teve adaptação à cultura, porque a cultura, bem ou mal, feliz ou infelizmente, é assim que acontece. Mas é uma coisa difícil, tá? E ainda mais, e aí eu vou entrar num ponto sensível aqui, ainda mais numa gestão familiar, aonde nós temos duas cabeças que pensam diferentes. Claro. Então, e gerações diferentes também, né? Por causa disso, por sermos de gerações diferentes, então o pensamento é diferente, literalmente, tá? Ele é bem diferente. E aí você, por vezes, existe essa discussão, mas nada que uma conversa não resolve. Cara, mas aí que tá. Olha que interessante. Eu já percebi isso também lá na Light, já pelo pouco tempo que eu trabalhei lá com vocês.
Só que olha a perspectiva que eu tive. Por vocês também, às vezes, terem... o objetivo era sempre igual. Isso eu achava muito legal. Por exemplo, o alvo era igual. Sim. O que vocês, às vezes, divergiam bastante, né, ali a questão de direção, era como chegar lá. Exatamente. Só que vocês conseguiram montar uma cultura de diálogo super bacana lá dentro. Isso eu acho que, embora seja desafiador e vai ser sempre, mas isso eu acho que foi um contorno cultural que vocês criaram em que isso está impregnado. Hoje, quando, né, a percepção que eu tive foi muito essa, do tipo assim, cara, olha, eu não concordo com o César, eu acho que deveria fazer assim, o César... Cara, vocês sentam para conversar e vão ficar conversando. Pode ser até que isso cause algo ruim, como, por exemplo, demora. Sim. Às vezes você vai demorar para tomar a decisão. Sim. Porque uma questão ela está sendo, né? E às vezes não. Às vezes a gente vai, cara, alguém vai ter que dar um ponto final nisso aqui, vai falar, não, vai ser desse jeito aqui porque está demorando. Você acha que esse contorno que vocês criaram também lá dentro, essa discussão, isso é uma fortaleza, isso tem o seu ponto fraco, né, em termos de tomar decisão, mas isso não chega a comprometer assim o negócio, porque vocês também não estão num segmento hoje igual o nosso, por exemplo, que se às vezes você ficar demorando muito, o outro passa e me atropela. Acho que vocês já criaram um diferencial competitivo no mercado também. Interessante que sustenta isso, né? Então, eu diria assim, não dá para dizer que é uma fortaleza. Não dá para dizer que é uma fortaleza. O que acontece é que existe essa discussão. Então, um trabalho, ele é feito de confiança. Você tem que confiar nas pessoas. Sim. Então, eu sempre deixo isso claro. Para trabalhar comigo, tem que ter confiança. E a partir do momento em que isso aí é quebrado, não vai fazer sentido, eu não vou conseguir trabalhar junto. O Amaury tem as pessoas que ele mais confiam. Por quê? Porque por muitas vezes ele está com ele há muitos anos. E isso eu entendo. Que é o que eu vejo muito da segunda geração. Você tem que olhar para o legado que a primeira geração, que o fundador fez, valorizar todo o trabalho que ele teve para chegar lá, porque, abrir picada, mas quando você abria picada, você não tinha concorrente. Mas não tinha concorrente, mas estava abrindo picadas, também não tinha mercado. Exatamente. Você criou o mercado, literalmente. Então, tem que valorizar o legado, tem que olhar, mas o que eu sempre falo para os meus gestores não interessa se é César que está falando, não interessa se é a Amaury que está falando. É bom para a empresa? Você tem que trabalhar para fazer o que é certo para a empresa. Pode ser que em determinado momento eu estou agindo de maneira emocional. E você vai ter que me mostrar isso. Você vai ter que me mostrar. É teu papel como gestor, você está sendo pago para mostrar para mim que sou seu chefe, seu líder, que eu estou errado. E é seu papel fazer isso. Então, eu, pelo menos, sempre propago isso. E se você constrói uma cultura de confiança para que a pessoa possa fazer isso com você sem medo de retaliação, ela se sente confortável para falar isso para você. Nós também temos nossos valores o respeito às pessoas. Então, lá não existe isso de sequer falar palavrão. Eu acho que olha que eu falo pouco, hein? Minhas filhas me corrigem. De vez em quando elas falam que eu falo um palavrão ou outro. Sei como é que é. Mas mesmo assim, eu falo muito pouco. Eu conheço comerciais aí que cada 4 palavras, 3 é palavrão. Lá na empresa, não. Lá é tudo 0 palavrão. E chega na hora do então, entre a conversa entre as pessoas, é um respeito absurdo. Por quê? Já aconteceu de não ter respeito? Já. Demissão justa causa. Sim. Já teve, já aconteceu. Sim. Infelizmente, e é nessas horas, como o público é mais de RH, né, eles até vão me corrigir mais, a cultura da empresa, na maioria das vezes, ela é feita nas demissões, né? Você quer conhecer como a empresa funciona, você olha quem você está demitindo e o porquê está demitindo, que você vai entender certinho como a empresa funciona. Então, é muito nisso. Nós começamos a falar da cultura, né? Que se ela não está compatível com o que a pessoa quer, ela sai. Já aconteceu. E sem a gente desligar. A pessoa literalmente fala desse jeito. Não é para mim. Isso aqui não é o caminho que eu busquei. E em relação aos valores da empresa, a gente não montou intencionalmente igual vocês. Não tenho nenhuma dúvida. Foi todo...
chegou na hora que a gente tinha que estruturar a empresa, quando a gente começou a entrar com a Fundação Dom Cabral, aí começou a montar missão, visão, valores e tal, daí a gente parou para literalmente começar a pensar quais são os nossos valores. Aí fizemos um ano, olhamos, falamos assim, mas ainda não não é exatamente isso. Aí você começava a voltar, né? Falei, mas o que tem? Não, cultura empreendedora. Então, por quê? Porque é muito do Amaury, de ser empreendedor, de testar. A gente está começando, se dependesse do Amaury, a gente está testando tudo. Tudo a toda hora. Então, é óbvio que a gente vai controlando isso, mas a gente já tem essa cultura e tendo o departamento de desenvolvimento de produtos sendo incentivado para testar, quanto mais coisa possível. E aí, de uns anos para cá, a gente está replicando isso para os outros setores. Falou assim, teste é em todo lugar. Não é só lá no departamento de desenvolvimento de produtos. Sim. Você pode testar coisas no RH, você pode testar coisas na cultura da empresa. Vamos fazer um benefício. O que vocês acharam? O que vocês não acharam? Vamos testar alguma coisa na produção, testar mais. Na logística, porque todo lugar ali, uma empresa, no nosso caso como indústria, a logística é um ponto crucial. E teu time, ele aceita bem esses testes? Assim, essa ideia de estar mudando, né? Eu tive bastante resistência com isso. Assim, não aceito. Ainda mais porque um outro valor, não valor, mas uma outra cultura nossa, nós somos conservadores. Mas nós investimos em desenvolvimento de produtos, em teste. Justamente, esse teste está sendo sair um pouco da caixa, porque não é fácil. É um desafio que vocês se colocam realmente para não ficar estagnado ali, né? Mas eu tenho assim, tanto é que eu comecei a trazer para as entrevistas, né? Quando eu ainda fazia as entrevistas direto, principalmente, hoje já chega bem mais mastigado, né? Quando chega para mim, a pessoa já passou por um fit cultural e tudo mais, né? Mas, cara, antes, assim, logo no começo da RH Gestor, eu lembro que, cara, era impressionante, assim, eu comecei a trazer a pergunta, foi, olha, sabe que você está entrando numa startup, as coisas aqui mudam de minuto em minuto, pode ser que o que eu estou te falando aqui amanhã não, eu vou te falar, cara, esquece daquilo, vamos para esse caminho aqui, você se sente bem nessa mudança? E, enfim, né, eu estava fazendo a pergunta errada também, né? Mas todo mundo fala assim, não, putz, eu me sinto super bem na mudança, assim, gosto de mudança, né? Aí depois você ia ver que, tipo assim, se você trocasse a pessoa da estação de trabalho dela, ela já ficava puta já. Aí se, tipo assim, se chegava pra ela e falava assim, fulano, lembra daquele projeto? A gente não vai fazer mais, a gente vai fazer outro agora. Mas já... Eu tô lembrando umas entendeu? Aí você começa a ver e fala assim, cara, mas bicho, você sabia que você estava entrando num local que é realmente caótico. Até você começar a definir os processos. Olha que vocês passaram por consultorias super rebuscadas, né? Dom Cabral e tudo mais. Então, assim, eu entendo. Definitivamente você manter uma cultura assim, de pessoas efetivamente dispostas a testar, a aprender, a fazer o PDCA ali, é difícil. Não, mas não é o nosso caso, tá? A gente tem departamento que nós temos isso mais forte, mas tem, como por exemplo, o e-commerce, que nós estamos ali num momento de trabalhar para crescer. A gente vê potencial ainda no mercado de alimentos, e-commerce de alimentos não é uma coisa fácil, pelo menos a gente não está conseguindo ver isso, a gente não achou o caminho das pedras ainda. E ali não adianta, tem que testar, é teste o tempo todo, não dá para ter comodismo. Agora, de uma maneira geral, o que nós estamos tentando fazer, principalmente na área comercial, que é o coração, né, da empresa está pulsando ali, é criar práticas descritas para poder uma rotina, para a pessoa poder não, ao mesmo tempo que não inventar roda, porque dependendo, uma vez que a gente tem isso mais, que a gente sabe o que dá certo, sim, a gente conseguir entregar isso pronto para a pessoa numa área de vendas, e a pessoa não ficar perdida, porque não vende, não acontece, ao mesmo tempo a gente vai ter também uma prática de gestão funcionando. Então,
com as lideranças, a gente está tentando trabalhar também essa cultura para criar a cultura da liderança. Porque ainda hoje, os nossos líderes, como eles foram criados na empresa, tirando a gerente de marketing, todos os outros gerentes o que tem menos tem 10 anos de empresa. Então, eles já foram criados ali. Isso, inclusive, mais uma cultura da empresa. E claro que nem sempre acontece isso, mas se dependesse 100% da minha ideia, seria não contratar gerente. Contratar sempre coordenador. Aí ele vai se adequar à cultura, ele vai aprender, formar, aí ele tem condição de ir para gerente. Porque os gerentes que a gente coloca direto sofrem muito para passar, para se manter por muito tempo. E a questão do desenhamento cultural, né? Principalmente quando você traz um gerente pronto, já formado de mercado, eu imagino que no teu segmento ainda seja pior ainda, porque geralmente quando vem um gerente de indústria, eu já vi isso em algumas indústrias que eu também tive a oportunidade de acompanhar mais perto, geralmente são pessoas que estão acostumadas, principalmente quando vem de grandes indústrias ali acima de 1.000, 2.000, 10.000 funcionários, o cara cai numa estrutura de uma indústria grande, mas uma indústria que ainda está formatando alguns processos, tá entendendo como é que escala aqui, como é que faz aquilo outro. E ele tem tudo pronto. E aí é uma das coisas que eu discuto bastante com os nossos gerentes, que eles têm que diminuir um pouco o operacional e um pouco mais para estratégico. É fácil? Claro que não. A pessoa cresceu dentro da empresa, ela cresceu num momento em que ela fazia quase tudo. E aí, hoje em dia, já tem mais software, já tem um RH gestor fazendo bastante coisa. Então, a gente tem essas discussões, e a hora que você traz um de fora, que recebia tudo pronto, mastigado, só para ele tomar uma decisão, ou às vezes direcionar algum trabalho, aí ele come grama, fica patina, e ele mesmo pede para sair. E muitas vezes aí a cultura engole ele, né? Sim. Porque aí chega os outros colaboradores, o que esse cara acha que é aqui, né? O cara chegou, já tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Como a minha grande... Tem que fazer isso, tem que ser mão na massa, tem que fazer... A minha vivência como trabalho remunerado é na Light Switch. Então, tive algumas outras experiências, mas foram todas bem curtinhas. E eu tenho experiência de associações, de entidades. Sim. Nas entidades, a arrogância morre na largada. Esquece, porque ali é uma associação. É todos por todos, todos se ajudando para ir para um bem comum. Isso eu falo todos mesmo, desde Rotary, desde associação comercial, conselho de jovens, sindicato, é todo mundo por todos. E aí, a hora que você chega na empresa, imagina, vivenciar um monte de entidade, depois você chega lá, tem que ser o mesmo caminho, tem que se ajudar. Então, arrogância não se cria. Infelizmente, ou melhor, felizmente, inclusive teve uma gerente que recentemente falou isso para mim. Ele falou assim, um ponto positivo que vocês têm aqui é que não existe a competição entre membros. Sabe aquela briga com um querendo matar o outro, de passar por cima, de literalmente passar a perna, de ficar milindrando informação para depois chegar lá pro diretor e falar, foi eu que fiz, e não sei o quê. Ela falou assim, é incrível, vocês não têm isso aqui. E não tem mesmo, porque todo mundo se criou junto, tá cada um na sua área. E isso é um ponto. Só que ao mesmo tempo, todo mundo tem os silos. Sim. Por quê? Porque eles criaram aqueles setores. E esse hoje é um dos trabalhos que eu faço. É criar práticas de gestão comuns a todos para Light Switch ter uma identidade. E para alinhar essas áreas, né? Eu estou com esse desafio também. E para que a empresa tenha uma prática de gestão. Para na hora que, vamos supor, daqui, 10 anos, 15 anos, a pessoa saiu da empresa, lá eles tinham uma prática, que era assim, assim, assim. E não porque o cara era o gestor, o líder, o gerente, e ele fazia porque ele gostava. Então, tem gerente que gosta de levar o pessoal para o cafezinho, para tomar café fora da empresa. E tem outros que não. Daí, aquele é legal, esse aqui não é legal. É isso que a gente quer quebrar. Não que a gente não quer que pare de fazer. Que vai fazer uma coisa ou outra, né? Mas que você vai conseguir adequar isso, alinhar isso para que ele tenha um modelo de gestão. Vou dar um outro exemplo, que não tinha, hoje já tem. Os nossos gerentes, nem todos
conversavam mensalmente, pelo menos uma vez por mês, com a equipe inteira. Então, a gente estabeleceu uma prática de gestão, você vai ter que fazer uma reunião todo mês com todo o teu setor. Tem setor que são 3 pessoas, tem setor que tem 80 pessoas. Os dois têm que sentar com todo mundo, sentar quer dizer, colocar, reunir e falar. Para isso, nós criamos, todo mês existe um tema a ser abordado. Aí eles leem o tema, aprendem e falam. E como que eu passei isso pro pessoal? Eu falei assim, quando a gente está num navio, não sei se você já fez um cruzeiro, mas quando você está dentro do navio, você não conhece o comandante. E o barco está tocando, sim, a cozinha está funcionando, está tudo funcionando. Não é ele que está lá parando. Mas ele tem um momento que ele faz o jantar do comandante, aonde ele se apresenta, ele diz quem é ele, o que ele faz, dá boas-vindas para todo mundo fica aqui, que bom, você tem uma ótima estadia. Então ele deu a cara para todo mundo. Se tiver alguma coisa para perguntar para ele, eu não estou falando criticar, é perguntar, ver, tem uma sugestão. É uma oportunidade que você vai ter próximo, você está dando abertura para quem quiser conversar com essa pessoa. Então, seja eu fazendo um pronunciamento para todos os colaboradores, sejam os gerentes falando desse tema e dos resultados e do que ele espera para o próximo mês com todo mundo. Então, essa é uma prática que a gente criou. Sim. Recente, isso é coisa de 1 ano. Ainda tem gente patinando, mas a prática, como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Então, repetir, já se tornou uma prática de gestão das lideranças nossa, e assim está se criando. E, César, aqui a gente está já caminhando aqui para o nosso final, né? Eu queria que se você pudesse fazer uma reflexão aí e falar com a nossa audiência, que tipo de dica você daria, né, conselho que você daria para as empresas também que querem refinar melhor a sua cultura, uma empresa que tem a cultura familiar, mas que tem esse desafio de escalar, de crescer, de se adequar, de modernizar e tudo. Que tipo de reflexão você poderia fazer? Que tipo de desafio essa pessoa pode passar aí? Nesses conselhos, tantos conselhos que eu passei, conselhos de jovens empresários, eu sempre falo que empresa familiar é tudo... Claro, isso é um modo de falar, mas elas só muda de endereço, porque é muito parecido, os problemas são muito parecidos. Eu sempre tive esse contato com outras empresas familiares, normalmente com os filhos, e os problemas eram sempre os mesmos. Claro que tem alguns pais que estão, fundadores, que estão saindo, que têm a intenção, já colocam essas intenções no papel antecipadamente. Algumas empresas são mais organizadas, outras não. E o que resolve é conversar, é alinhar. Não é um conversar de bater papo, é um alinhamento mesmo. É alinhamento de expectativas. Então, empresas familiares, elas vão funcionar por alinhamento de expectativas, porque às vezes tem alguém esperando uma coisa e outros esperando outra coisa. E na hora do vamos ver, para acontecer, para dar problema, basta essas duas expectativas serem diferentes. Legal. Vamos dizer assim, se o príncipe Charles não soubesse que ele só ia assumir quando a rainha morresse, ele arranjaria problema antes, porque, onde já se viu, por que você tá tão ambiciosa assim, que você quer ser o maior reinado da história da Inglaterra? Exato. Mas isso é ego? Por que você tá fazendo isso? Sabe, ele poderia causar muita confusão lá dentro, que, desnecessário ou não, eu não vou entrar no mérito, cada um tem seus valores, seus objetivos, mas é no alinhamento ali na conversa que vai se resolver. Certo. Cara, você tem pretensões na política? Nesse primeiro momento, assim, de bate-pronto, eu sempre digo que não. Mas nunca digo dessa água não beberei. Acho que você já deve ter ouvido isso, né? Eu falo porque, assim, você tem características, César, assim, característica lógico, eu sei que você aprende muito também com essas andanças suas pelas associações e tudo mais, os conselhos todos que você assume.
E é nítido, né? Claro que você traz muito disso para dentro da empresa também, mas eu vejo que tem um propósito muito grande seu, assim, e que você se sente muito bem, assim, nesse ambiente, né, cara? Então, assim, eu acho que a política aí brasileira tá precisando de mais gente com esse tipo de propósito, assim, sabe? Então, realmente, eu acho que seria um caminho interessante aí. De verdade, eu não tinha pensado em política, né, até recentemente. Por quê? Porque uma vez me falaram isso e a minha esposa estava do lado. Aí a hora que eu falei que eu não tinha, ela respondeu, não. Tipo assim, já tá tão óbvio Na assim. hora que ela falou, não, eu falei, mas por que ela tá falando isso desse jeito? Eu falei, será? Porque na época, principalmente do Copegem, todo mundo falava que eu ia ser vereador. Não, você vai ser vereador, você vai ser vereador. Mas, aquilo ali tava ali no conselho, tá trabalhando pro grupo e corria, fazia o que acontecer. Depois você sai um pouco das presidências, você sai um pouco de cena e acalma um pouco. E agora voltou, porque aqui em Maringá vai mudar de 15 vereadores para 23, né? Então, inclusive, eu e alguns amigos, a gente estava discutindo exatamente sobre esse assunto. Assim, os empresários deveriam ser um pouco mais unidos, porque se tem uma raça que é desunida, é empresário. A gente deveria ser um pouco mais unido para levar gente boa para lá. Ou porque nenhum empresário acaba querendo, tem esse preconceito com a política e tal, mas que no mínimo a gente haja nos bastidores para que pessoas boas estejam lá nos representando e não deixar cada vez mais. Teve uma outra vez também que quando o Tiririca entrou pela primeira vez para deputado, eu estava conversando com a minha irmã e ela estava indignada. Estava indignada. Como que colocaram o Tiririca? Onde já se viu? Eu falei, Karen, eleição, as pessoas vão e votam. E aquilo lá, é igual eu falei que a empresa é a cara do dono, a política é a cara do povo. Então o Tiririca foi eleito porque tem gente sendo representado pelo Tiririca lá. Mas o Tiririca não sabe nem ler. Eu não vou entrar nesse mérito. No Brasil, não foram os analfabetos que votaram no Tiririca. Foram pessoas, sejam voto de protesto, sejam pessoas que achavam que por algum motivo ele estaria lá e representando eles, queria ver o pau torar lá, o que ia acontecer. O Brasil é aquilo. Se você pegar as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, as pessoas que estão lá, mas ele não sabe ler. Eu lembro uma vez também, certinho, a gente estava no Copegem, a gente foi fazer uma visita técnica na Câmara de Vereadores. E o Ulisses Maia, inclusive, era o presidente da Câmara. E a gente foi no gabinete do Negão Sorriso. Você sabe quem é? Sim. Negão Sorriso? Sim. Então, aí Verdade, cara, ele foi vereador. A gente foi lá e o gabinete dele era todo adesivado, era bem o estilo dele, assim. E o Ulisses Maia, naquela época, ele mesmo falou. Ele falou assim, as pessoas, elas criticam, mas o Negrão Sorriso foi eleito. Então ele tem um grupo que representa essas pessoas. E ele sendo um personagem ou não, ele está representando aquele grupo. Então a gente tem que entender que isso aqui é diversidade. Isso aqui é diverso. E aí cada um tem sua parcela de representação aqui dentro. Então, o empresário precisa ser representado lá. Eu acho assim, eu acho que é meio óbvio, assim, algumas pessoas, por exemplo, você para mim é uma obviedade nesse certame, o Michel Tamura, tem pessoas que eu olho assim, eu vejo e falei, cara, esses caras nasceram para poder, espero muito que um dia a gente possa contar aí com o teu desafio. Eu sei que já tem apoiadores do marketing aqui, olha só. Cara, tem sim, pode contar, porque a gente realmente precisa, cara. Precisa de gente boa, competente ali. Mas é um desafio, né? Porque imagino o tanto também de tempo e, enfim, né, dedicação que você tem de despender. E hoje os desafios que você tem em frente da Light também, eles são... Exatamente. Quando, né, naquele momento em que minha esposa falou e tal, eu parei para refletir justamente isso. Eu falei, porque daí, chegou em casa, né, primeira pergunta, como assim? Como que você pensava nisso? Daí eu falei, porque eu tô olhando muito mais pelo o que eu tenho ainda para alcançar. A sucessão ainda não foi feita na empresa.
Então, a partir do momento que for feita, ainda vai ter a cara, tem que ter minha cara, tem que ter a cara do dono. Exato. Então, também vai ter um trabalho e tal. Mas eu não digo dessa água não beberei, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque você pode beber, né? Então tá certo, vocês estão vendo, né, pessoal? Ó, está gravado nos anais da internet, tá? Para você que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Acompanhe a gente, né? Você aí que não nos segue ainda no YouTube, segue a gente, dá o like aqui nesse vídeo, compartilha aí com seus amigos também. A gente está sempre se propondo a levar um conteúdo muito rico em gestão, focado, né, em pessoas. Então é um prazer demais ter o César, ter a tua audiência aqui também. Perfeito? Até a próxima, então. Muito obrigado, César. Obrigado a todos. Obrigado, Will. Obrigado, César, RH Gestor. E vamos para cima, porque tem bastante coisa para conquistar ainda. Isso aí.